Paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Nós vamos estudar hoje a lição 9, a ressurreição de Lázaro. A passagem da ressurreição de Lázaro é muito conhecida e podemos observar pontos importantes como Jesus se relacionava com as pessoas, Jesus demonstrava os seus sentimentos, pessoas com personalidades diferentes, mas com o mesmo propósito, o poder de Deus e Jesus, o Filho de Deus. Esses são alguns pontos que a gente pode observar nesta passagem. Jesus se relacionava com as pessoas e tinha boas amizades. Se nós lembrarmos, o primeiro milagre de Jesus ocorreu num casamento, quando ele transformou água em vinho. Quer dizer, se Jesus ele foi convidado por um casamento, é porque ele tinha amigo, ele tinha alguma amizade com os noivos, com a família dos noivos, então ele tinha amigos. Outra coisa é que Jesus ele viajava muito, e naquela época não tinha hotéis como tem hoje, a estrutura que tem hoje. Então Jesus ele ia passando pelas cidades e algumas vezes ele ficava hospedado na casa de amigos. Os amigos convidavam e ele ficava lá hospedado. A gente não sabe direito como que era essa amizade de Lázaro, como que iniciou a amizade de Jesus com Lázaro e suas irmãs. Mas o fato é que a gente vê que eles têm uma amizade muito forte, um vínculo muito forte. E também Jesus se hospedava na casa dele, frequentava. A gente tem algumas passagens na Bíblia que revelam isso. E uma demonstração de que Jesus e Lázaro tinham uma forte amizade está escrito lá em João 11, no versículo 3. Ressaltando que a nossa lição hoje ela está baseada totalmente no livro de João, capítulo 11. E diz assim, no verso 3, as duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Veja essa expressão, querido amigo. Então, era um forte vínculo que eles tinham. E o que Jesus fez quando ele recebeu este recado? Eu acho que se a gente fala que é um querido amigo, a gente pode pensar assim, Jesus saiu correndo e foi lá, Jesus já orou ao Pai, e Lázaro já melhorou, já fez uma oração, mas não foi bem isso que aconteceu. Quando Jesus ele recebeu essa notícia, ele disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta, a sua irmã e também a Lázaro. Aqui a gente observa também um ato, um sentimento de carinho pelas irmãs também, de preocupação com as irmãs também. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Jesus depois continuou, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom? Disseram eles, os discípulos de Jesus dizendo isso. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando de um sono natural. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. O que Jesus quis dizer nesse texto que eu coloquei azul? Ele falou assim, olha, Lázaro morreu. E ainda bem que eu não estou lá. Porque se eu estivesse lá, o que ia acontecer? Eu ia orar e Jesus, ele ia orar e o milagre ia acontecer. Deus ia curar a Lázaro. Mas Jesus está dizendo assim, olha, ainda bem que eu não estou lá. Porque o que vai acontecer com ele vai ser que ele vai ser ressurreto. Lázaro, ele vai reviver, ele vai voltar à vida novamente. Ainda bem que eu não estou lá, porque o milagre vai ser maior. Porque se a cura já é um milagre que a gente fica espantado, imagine o morto reviver. E aí Lázaro morreu. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. Então fique imaginando como que estavam as irmãs de Lázaro. E as pessoas que estavam lá, a Bíblia diz que as pessoas foram consolar. Lázaro e a sua família era uma família muito querida, as pessoas gostavam dele e das irmãs. E aí estavam todos lá reunidos, chorando e muito triste. E assim, eu coloquei um texto da morte, é um texto um pouco chato, um tema, morte, dá tristeza. Porque assim, a pessoa quando morre, a gente fica triste, é natural. E tem uma coisa, ninguém sabe nem o dia, nem a hora que vai morrer. Nem que vai ser a sua morte, nem quando vai ser a morte do próximo. Então a gente tem que estar atento. Por mais que a gente fique triste,
né, angustiado às vezes, puxa, meu ente querido morreu, minha mãe, meu pai, meus avós, meus irmãos, amigos. Puxa vida, é triste? É triste, mas a gente tem que entender que tudo está no controle de Deus, está nas mãos dele. E se isso ocorreu, foi porque ele permitiu que isso acontecesse. É lógico, não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então ele vai nos consolar. A gente vai pedir o consolo, o Senhor vai nos consolar e vai nos dar força para prosseguir. O que é triste mesmo é morrer sem Cristo. Isso sim é triste, porque nós que servimos a Jesus, nós sabemos que nós estamos aqui na terra, mas vai ter um momento que a gente vai ser ou arrebatado, ou que a gente venha morrer. A gente vai estar com Cristo, a gente vai ter o que? Vida eterna. Mas aquele que não reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai ter morte eterna, ele vai ser atormentado para sempre. Então, para isso, a gente tem que estar atento, preparado para a vinda de Cristo, ter uma vida santa. Olha, adolescente, como eu disse, é um assunto muito pesado, é um assunto muito chato de falar. Só que a morte, ela vem para velhos, ela vem para as crianças, ele vem para adolescente, para jovens, não importa sexo, não importa se é rico, se é pobre, a morte uma hora chega. Os vossos pais, eles são responsáveis por vocês na parte civil, na legislação, mas a vida espiritual, cada um toma conta da sua. E você já conhece a palavra, vocês sabem orar, vocês sabem louvar, então esteja atento, porque a responsabilidade é tua. É tua, não tem de ninguém. E ninguém salva ninguém. Só Jesus pode salvar. E para ele salvar, a gente tem que deixar ele entrar no nosso coração e fazer morada. E a nossa vida tem que ser transformada. Amém? Então, atentos. Marta e Maria. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Aqui a gente vai ver duas irmãs com personalidades completamente diferentes, mas que tinham o mesmo propósito. Pode ver aqui, que Marta, quando viu, Marta correu, mas Maria ficou sentadinha esperando Jesus. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O meu irmão vai ressuscitar, o seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? E aí Marta respondeu: sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então a gente observa aqui que Marta, ela já corre para Jesus e ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E lá no final ela fala que ela crê no Senhor Jesus. Agora vamos ver um pouquinho sobre Maria. Depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, a sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa, com Maria consolando, viram que ela se levantou rapidamente e saiu. E aí então elas fizeram o quê? Elas foram atrás de Maria, pois pensavam que ela ia chorar no túmulo. E Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Então a gente observa que Maria, ela só foi quando Jesus chamou, aí ela correu, aí ela foi depressa. E quando ela chegou lá, ela fez o que? Ela já se lançou aos pés de Jesus. Marta também correu. Só que Marta já falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui e tal. Maria correu e chorando se lançou aos pés de Jesus e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Então a gente observa personalidades diferentes, mas ambas criam no Senhor Jesus. Elas criam no poder. Eu até coloquei aqui, a personalidade pode até ser diferente, mas Marta e Maria tinham um caráter reto e algo muito importante, que elas amavam a Jesus Cristo e criam nele como Salvador. Por que eu coloquei personalidade e caráter? Um dia a gente estuda um pouquinho melhor sobre isso. Personalidade, a Marta dá para ver na Bíblia, por várias passagens, que ela é mais afoita, mais atirada. Maria já é mais quieta, mais compenetrada, mas elas tinham caráter, elas eram pessoas retas, pessoas justas, que buscavam fazer tudo que era certinho.
E o principal, elas criam no Senhor Jesus, elas amavam o Senhor Jesus. Então, mesmo com personalidades diferentes, com jeitos diferentes, as pessoas podem amar o Senhor Jesus. E aquilo que for necessário, Jesus vai moldando. Tem uma passagem, não estava nem preparado para falar isso, mas tem uma passagem em que Jesus vai na casa delas, né? E Jesus está lá ensinando, e aí Maria faz o quê? Maria fica aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E Marta está lá preocupada. Marta também amava Jesus, ela queria deixar tudo preparado, tudo certo. E aí Marta vai lá e fala assim, Jesus, olha, minha irmã está sentada aí ouvindo, eu estou trabalhando aqui sozinha, manda ela me ajudar. Aí Jesus fala assim, olha, Maria escolheu a boa parte. Porque naquele momento, tudo bem, Marta estava fazendo o que era de bom para atender as pessoas, para servir Jesus da melhor maneira. Mas naquele momento era fazer o quê? Era para ouvir a palavra. Então Jesus ele corrigiu Marta com todo amor. Mas Jesus amava Marta também. Então Jesus ele aceita as personalidades. E aquilo que a gente precisa ser ajustado, Jesus vai orientando. Amém? Vamos seguir. Jesus se comove. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. E Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava a Lázaro. Aqui, olha, Jesus, ele demonstra o sentimento dele. Ele viu ali o povo chorando, ele viu a Maria chorando e ele se comoveu. Ele demonstrou o sentimento dele. A gente vê outras passagens, porque Jesus aqui está como ser humano, ele está como homem. A única diferença é que Jesus não pecou, Jesus não teve pecado algum. Então ele tinha fome, ele tinha sede e aqui ele chorou. Então, adolescente, quando você estiver na presença do Senhor, chore, demonstre o seu sentimento, né, ao Senhor. Não precisa ser ao público, mas eu estou dizendo assim, demonstre, se derrame. Se o próprio Jesus chorou numa situação dessa, você também pode chorar, você também pode se derramar. Isso não é nenhum problema. Vamos seguir. Ressurreição de Lázaro. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. E Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixam que ele vá. Então aqui nesse momento, né, Lázaro ele ressuscitou. Jesus falou: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Ali eles viram a glória de Deus, o poder de Deus. Jesus ele orou alto desta vez para que as pessoas vissem que ele era enviado, que esse poder. As pessoas já tinham visto Jesus fazer grandes maravilhas, Jesus curar, expulsar demônio. Mas uma pessoa reviver assim de uma forma mais clara, que outras pessoas vissem, ali tudo bem, teve o filho da viúva, teve outros momentos, mas esse aqui foi muito forte, até porque Lázaro estava 4 dias, né, morto, e aí foi de uma forma muito especial, e era um amigo dele, tem todo um contexto. Então, eu deixei aqui também, olha, o propósito de Deus. Mediante esta passagem, podemos entender que o propósito de Deus com a morte e ressurreição de Lázaro era manifestar o seu poder para a sua glória e para que muitos crescem que Jesus era o Filho de Deus. Então, que nós venhamos crer, né, que Jesus ele tem todo o poder. Adolescente, se você tem um sonho, se você tem algo que você deseja, que você fala assim, isso aqui é impossível, não tem como, eu nunca vou conseguir, a minha família não tem condição, eu não tenho condição, isso está muito distante. Mas se esse sonho ele estiver de acordo com a palavra do Senhor Jesus, creia que pode acontecer. Porque se o nosso Deus ele ressuscita mortos, o que pode ser tão difícil na nossa visão? O nosso Deus, para ele não tem impossível, para ele não tem difícil. A gente que usa essas palavras, é mais difícil, é mais fácil, mas para ele não tem nada. Então creia. Amém? Nós terminamos a nossa lição por aqui. Vamos para as perguntas.
Cite 3 pontos que podemos observar na passagem da ressurreição de Lázaro e qual o principal propósito de Deus em relação à morte e ressurreição de Lázaro. Então, 2 perguntinhas facinhas. E Deus abençoe, tenha uma boa semana, fique firme com o Senhor Jesus, ore e louve ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente, adolescentes.